Gente, boa noite a todos. Vamos começando. Peço que vocês, toda vez que façam igual a semana passada, toda vez que eu for chegando pra frente, vocês façam assim, pra eu chegar pra trás, porque eu não posso passar dessa linha, né? Senão não sai na filmagem. E aí vocês vão sonhar com a minha voz, como agora acabei de descobrir que eu vou fazer uma substituição também na coletiva. Então vocês vão sonhar comigo várias vezes. Vamos sonhar comigo na materna infantil e na coletiva. Então não vai ter muito jeito. Esse sábado eu tava dando essa mesma aula que eu tava dando para vocês, que eu dei para vocês na semana passada, e uma das coisas assim que me chamou muita atenção foram alguns questionamentos que eles fizeram em relação a parte do programa de atenção à mulher vítima de violência sexual, que foi o último tópico que a gente discutiu na semana passada. E aí uma das coisas que eles fizeram de questionamento, e que aí eu fui fundamentar no material para concurso, porque realmente tinha uma fatídica questão que eles acharam da Banca Sesgran Rio, e aí eu fui fundamentar em função justamente disso, que é a questão da gestação da menina vítima de violência sexual quando é menor de idade, tá? Porque um dos questionamentos que eles fizeram, e aí tinha uma menina da parte jurídica, que ela questionou foi o seguinte: o porquê que juridicamente a gente tem o respaldo se o abusador, ele não conseguir, a gente lembra que uma das coisas que a gente falou, que o que vai determinar o aborto legal desta pessoa é a presunção de verdade, né? Se nós fizermos o nosso trabalho corretamente, fizermos tudo registrado em prontuário de maneira adequada, a gente tem a presunção de verdade, o nosso exame físico é válido como prova pericial, né? Quando não há a presunção de verdade, abre-se um precedente para que se esse sexo foi ou não consentido. E aí uma das coisas que foi uma prova, inclusive, para o Tribunal de Justiça de Enfermeiro, que eles questionaram, que foi a banca da Unirio, é o porquê do abusador poder questionar ele invalidar a situação abortiva. Então a menina teve relação, teoricamente foi estupro, ela engravidou decorrente desse estupro, ela é menor de idade, o abusador é maior de idade, e no momento que ela dá entrada para a questão do abortamento legal, ele fala não, se ela não quiser, eu fico com o filho para mim. E aí, infelizmente, eu trago esse fundamento jurídico para vocês de que é verdade, tá? A questão realmente da Sesgran Rio, do Tribunal de Justiça, está correta, o gabarito dela não foi invalidado. Realmente há o precedente aberto que, em caso do abusador não conseguir comprovar e contestar a presunção de verdade, ela não tem direito de fazer esse abortamento, tá? E aí eu fui buscar o embasamento jurídico de um caso que aconteceu lá no Nordeste, tá? Tiveram dois casos, uma menina que engravidou do padrasto, e aí houve toda uma comoção da igreja porque ela conseguiu fazer o abortamento, né? E teve uma outra que o padrasto falou, não, é meu filho, eu não quero que tira, ela teve relação consensualmente. E aí já abriu a jurisprudência. Então, em provas que estiverem maior embasamento jurídico sobre a questão de abortamento relacionado ao abuso sexual, agora vocês já saibam que se o abusador for maior e não for comprovado através do exame físico a presunção de verdade, ele pode requerer a manutenção da gravidez e a guarda da criança caso ela desista. Tá? Eu passei o final de semana inteiro tentando entender a questão. E só consegui entender a questão ontem à tarde, quando o pessoal do TJ, que eu mandei um e-mailzinho para eles para poder ter o embasamento da questão e onde é que estava e realmente, brecha da lei, tá? Muito dificilmente isso vai acontecer na prova de vocês da Unirio, uma vez que a prova de vocês da Unirio ela é mais objetiva, tá? É Banca Sesgran Rio bem mais objetiva. Mas de qualquer forma, como a dúvida aconteceu no sábado e gerou dúvida inclusive em mim, a gente traz aqui para poder estar discutindo, tá? Os dois são menores.
Quando os dois são menores, vai depender da idade. Lembra que se ela for menor de 16 anos... Não, tudo bem, mas quem decide são os pais, em conjunto. Elas assistidas dos pais e os... Não, porque o problema todo não é a comprovação do estupro. No caso, se ele está chegando e se apresentando dizendo que quer a manutenção da gravidez, é porque teve brecha e não teve a presunção de verdade. Ah, mas se tiver comprovação... Não, mas aí ele nem tem direito a nada. Ele não tem nem direito a nada. Senhora, caiu agora no concurso de São Paulo... Eu vi, já ia chegar nisso também. Dos 16 anos, que não queria que soubesse... A questão de ética, né? Na questão de ética e bioética, que é um tópico que cai para vocês também na Fundação Cisgran Rio, eles estão falando da questão, caiu uma questão agora em São Paulo, da questão da doença sexualmente transmissível e de gestação nos dilemas bioéticos do adolescente. A questão falava justamente isso. Ele tem 16 anos, ele não quer que você, profissional de saúde, informe a mãe que ela está ou grávida ou portadora de doença transmissível. Eu não me lembro se era uma das duas coisas. Era grávida, né? O que você pode fazer? Nada. Nada. Você pode orientar que ela conte, mas é sigilo profissional. Exceto se ela estiver numa situação que envolva risco a ela, aí a gente vai lá no tripé, beneficência, não maledicência e justiça. Vê lá na balança o que pesa mais e manda para brasa, tá? Agora, o que esse sigilo vai quebrar, a gente vai ter essa quebra desse sigilo quando estiver colocando a vida dela em risco, a vida do outro em risco, no caso se fosse uma DST, aí a gente poderia abrir o sigilo por conta da convocação dos parceiros, né? Mas também da processo, tá? E aí também entra a questão da solicitação da justiça, né? Como prova criminal. Então, assim, essa coisa da ética também, bioética, tá bem confusa em relação à saúde do adolescente. Mas na nossa última aula, a gente vai ter 2 horas para falar só de saúde do adolescente. Então, assim, tá bem tranquilo em relação a isso. Dá tempo da gente terminar toda a materna, discutir toda a parte pediátrica e ainda temos 2 horas da última aula para a gente falar de programa de saúde do adolescente. Então, assim, não se crie ansiedade em relação a isso. Aí eu até peguei essa questão para botar na apostila de saúde do adolescente. Essa e uma da EBSER, falando também da Universidade Federal de Minas Gerais, mas falando de doença sexualmente transmissível no adolescente, né? E aí que teria que questionar abuso e uma série de coisas. Então, assim, a gente está sendo bombardeada a todo momento com algumas informações, tá? E aí, à medida que as coisas forem acontecendo, porque uma aula nunca é igual a outra, tá? O slide é o mesmo, mas a questão que eles discutem na aula de um dia, a gente, se tiver repercussão, a gente traz para poder fundamentar aqui também, tá? E aí hoje a gente começa com a qualidade de atenção no aborto e no pós-aborto. E aí, pra gente fundamentar isso, eu acho que a gente está na página 37. Pra gente fundamentar isso, a gente tem que entender pra lei o que é o tal do aborto, tá? O que pra lei pra gente é considerado o aborto? Vai ser o conjunto de ações que vai interromper a gestação com menos de 22 semanas e com feto menor de 500 gramas. Atenção, gravem o menos de 22 semanas, tá? Mais precisamente 21 semanas e 6 dias que eles falam. Mas, por exemplo, hoje no nosso polo de atenção ao abortamento legal no Rio de Janeiro, que é o Hospital Fernando Magalhães, eles, dependendo, eles não fazem com mais de 16 semanas. Tá? Então, assim, eles não fazem com mais de 16 semanas por conta de que eles não orientam que tenha uma segurança. E aí a gente vem no nosso primeiro problema, que também entra com a ética, né? Nós, no nosso Código de Deontologia e de Enfermagem, ele fala o seguinte pra gente, que nós temos direito de agir de acordo com a nossa consciência e com a nossa moral em relação às situações de aborto legal, tá? Porém, mais embaixo, ele diz também que é um direito da gente decidir se vai ou não participar do abortamento legal, desde que a garantia da continuidade da assistência seja mantida. Então, se tem 2 pessoas
que são contrárias no mesmo plantão, uma das duas vai ter que ir de encontro à sua vontade e vai ter que realizar o procedimento juntamente com o profissional. E aí o que acontece? Você vai assinar, essa mulher vai estar fazendo uma assinatura de um termo dizendo que ela se responsabiliza pelos danos decorrentes, mesmo que esse abortamento seja legal, tá? Ela está dizendo que ela exime o profissional de saúde diante daquelas questões de abortamento. E, inclusive, se a gestação for maior que 16 semanas e for decorrente do estupro, ela pode ter realização da cesariana, tá? Ela não necessariamente terá que fazer via uso do mesoprospol ou a aspiração, tá? Ela pode, inclusive, fazer uma microcesariana, tá? Com sedação, para ela, quando acordar, ela nem lembrar do que aconteceu. É garantido para ela por lei, tá? E aí a gente tem um problema, porque a legislação, ela fala pra gente no programa que eu tenho que pesar e medir esse feto. Porque ele tem que ter menos de 500 gramas e menor do que 16 centímetros, tá? Só vai ser considerado abortamento se ele estiver dentro dessa margem, tá? Porque a gente não pode considerar a questão somente da idade gestacional, tá? Então, a gente tem que considerar, sim, a idade gestacional para poder interromper, porém, a gente também tem que considerar que ele é menor de 500 gramas e menor do que 16 centímetros, tá? Essas margens é importante que vocês gravem aí para concurso, tá? E quais são, construindo essa atenção de qualidade no sistema de abortamento? A gente tem que fazer esse abortamento com a questão do acolhimento, onde não é cabível, independente de qualquer coisa, os comentários, né? A mulher, ela já está se sentindo marginalizada, a gente já viu ali dentro do contexto que a mulher que chega muitas vezes na unidade de saúde, que para fazer o abortamento legal, ela é uma pessoa que tem um nível de esclarecimento maior. Só que muitas delas fazem o abortamento e chegam com a complicação dentro das unidades de saúde, né? Então, punições, castigos impostos pela equipe do tipo não dar analgesia, tá? Aumentar a ocitocina, a velocidade de ocitocina, tá? Para ter as contrações com intervalo diminuído, para acabar logo com isso, tá? E comentários do tipo, daqui a 3 meses ela volta, tá? Isso não é cabível e isso é passível de quê? Processo ético, ok? A questão do aconselhamento é importantíssimo, uma vez que esta mulher, ela tem que ser aconselhada, que se ela se colocou numa situação de um abortamento, seja ele legal ou ilegal, significa que ela não usou o quê? Nenhum tipo de método contraceptivo, principalmente o preservativo. Então, ela abriu a porta não só para engravidar, mas para contrair DST, né? Principalmente sífilis, o HIV, as hepatites. Então, a gente vai fazer o aconselhamento e vai fornecer para ela sorologia de hepatite, sorologia de HIV, VDRL, né? E vai fazer o aconselhamento para ela dizendo o quanto ela está exposta a doenças se ela continuar tendo esse comportamento de risco, tá? E a questão do acesso ao serviço. Quanto mais precoce for o acesso ao serviço de saúde, menor serão as complicações que essa mulher terá decorrente desse abortamento, tá? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um local onde faz abortamento ilegal, né? Não perderam nada. Quem não foi, não perdeu nada. Eu, infelizmente, já tive a oportunidade de ser contratada por uma empresa e que eu não sabia do que se tratava. No meu primeiro plantão, eu tive a certeza de que aquilo não era somente uma clínica de ginecologia obstetrícia. Era um local que fazia abortamento também. E aí
eu cheguei à conclusão de que muitas vezes aquelas mulheres não estão lá porque não tiveram opção. E sim porque elas até não querem, mas de alguma forma elas estão lá porque a situação levou elas naquela situação ali. Então, assim, o comentário é muito desagradável. Você não tratar de forma humanizada é pior ainda. E normalmente eles têm uma receita padrão. Então, assim, você termina o procedimento e você já ganha uma receita padrão que está impressa no computador em que você leva e que já tem um antibiótico, um analgésico e o Buscopan. E acabou. Independente de quem você é. Então, assim, a gente, no final, no meio do plantão, já estava sentindo que o negócio era meio esquisito. Aí, quando eu confirmei, eu não voltei nunca mais lá, nem para pegar o dinheiro do plantão que eu fiz. Fiquei com tanto medo que eu não voltei nunca mais nem para pegar o dinheiro do plantão que eu fiz. Porque eu sou enfermeira de materno-infantil, né? Sou especialista em neonatal. Eu luto para a vida dos pequenininhos. Como é que, de repente, eu vou trabalhar num ambiente desse? O que a gente não faz quando a gente tá precisando de dinheiro, né? Uma coisa séria. E aí, a partir daí, eu me dei conta de que nem tudo é dinheiro na vida, né? E que várias pessoas já caíram, é muito próximo da região de por aqui, e que várias pessoas já caíram nessa situação. Técnicos, enfermeiros, de trabalhar e não é bem aquilo, não é o que eles dizem mesmo. E muitas vezes a pessoa só se dá conta quando vai fazer a sala, ou vai levar material e aí vê exatamente o que está acontecendo. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E o acesso ao serviço, normalmente ele é da seguinte forma, quando a gente tem esse tipo de situação. Você não volta lá, em hipótese alguma. Se sentir cólica, se sangrar ou fizer febre, procura um hospital de emergência. É a frase. A frase é essa, procura um hospital de emergência. Ponto. Tá? O problema é seu. Eu tô aqui para resolver o problema. Se você tiver outra complicação, procure a unidade de emergência. E aí a gente tem alguns questionamentos que a gente faz quando a gente fala de concurso, que é a questão do misoprostol, tá? Misoprostol, todo mundo costuma falar muito mal do Citotec, né? Todo mundo gosta de meter a lenha no Citotec. Só que se vocês forem avaliar em termos de história de obstetrícia e em termos de principalmente questões relacionadas ao concurso, você vai ver que o misoprostol ele é o que é menos pior que tudo isso. Porque ele, teoricamente, ele vai fazer um abortamento limpo. Ele vai gerar contração, ele vai abrir o teu colo e vai expelir o saquinho todinho. Que é diferente do que a gente vê aí no resto, tá? Caiu uma questão no Instituto Fernandes Figueira, né? Foi uma questão para a prova da especialização de obstetrícia que falava justamente sobre isso. Quais seriam as implicações positivas do uso do misoprostol como medicação abortante? Sim, ele faz um aborto limpo, ele faz a dilatação do colo, ele faz o apagamento do colo, ele faz a expulsão pelas contrações do concepto e dos seus restos ovulares de maneira correta. Então ele não vai expulsar só o feto, ele vai expulsar todos os restos ovulares. Por isso o sangramento é muito intenso. Tá? Então, esse tipo de coisa vocês precisam entender em termos de abortamento, tá? Então, toda vez que a gente falar de misoprostol, que bom que seja melhor do que pegar uma sondinha infectada, uma sonda retal infectada, introduzir para furar o saco gestacional, como a gente vê. Melhor do que entrar com... como é que é o nome daquela folha que normalmente as pessoas colocam? É uma planta que normalmente as pessoas colocam na porta de casa. É uma planta grande. Ela é alta, que é utilizada muito em abortamento. O caninho dela? O talo dela? O talinho dela. Mamona. O talo da mamona. Espada de São Jorge. Tá? Espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela tem a questão química, né? A espada de São Jorge, ela faz uma reação inflamatória grande, química, dentro do útero. Então, ela gera uma acentuação de expulsão. E aí a gente tem, desde as espadas de São Jorge, agulhas de crochê, agulhas de tricô, a gente tem aí os... Na Maré, as meninas estavam vindo agora na Maré, que tinha uma senhora que estava fazendo lá, pegava uma seringa de 20 ml, daquela de 20, né?
E ela colocava tudo misturado. Era piosol, cloro, sabão líquido, fazia Misericórdia. uma mistura e injetava. Misericórdia. Eu já participei de uma situação de uma menina que fez uma peritonite absurda por conta do uso de soda cáustica. Ela injetou soda cáustica. Aí realmente ela não vai nunca mais ter filho, porque ela perdeu toda a parte reprodutiva dela e ainda ganhou uma bolsa de colostomia de brinde. Foi bem complicado. E fora que foram 6 horas de cirurgia, lavando ela toda a parte peritoneal, porque ela começou a ter dificuldade para poder chegar ao serviço de saúde. Por quê? Porque o acesso do serviço de saúde, existe muita questão da mistificação, de que o profissional que se encontra na situação de um abortamento não legal, ele tem que fazer uma notificação, tá? E essa notificação é uma notificação judicial. Não, gente, não tem, tá? O que acontece é que se você tiver uma situação de que o paciente está apresentando uma DIP, uma doença inflamatória pélvica em decorrência do aborto, é de notificação. Mas aí é de notificação no SINAM, não é de notificação na polícia. Então, assim, essa coisa da criminalização tem que ser um pouquinho abordada. E algumas questões têm trazido isso. Então, entendam, gente, o que a gente vai notificar é ao SINAM, tá? É diferente de perfuração por arma branca, perfuração por arma de fogo. Que aí não, aí a gente tem que realmente abrir o boletim de ocorrência. A gente vai abrir boletim, não. A gente tem que passar para poder abrir o boletim de ocorrência. Mas o abortamento não. Ninguém vai sair dali presa porque fez um abortamento. Quem pode ir preso é o profissional que provoca, tá? Então a gente tem aí o serviço de planejamento familiar que deve ser oferecido. Na consulta de revisão do abortamento, ela tem que ser oferecida a consulta de planejamento familiar para que ela faça métodos contraceptivos. A gente tem a relação formalizada entre os serviços de urgência e emergência para que ela possa fazer o acompanhamento ginecológico neste pós-abortamento. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo depois do abortamento que essa mulher vai estar apta para gestar novamente? São duas coisas diferentes. Uma coisa, ela está ciclando novamente no ciclo menstrual, e outra coisa é o corpício dela estar apto. Vamos lá, vamos às duas questões. Primeiro, quanto tempo depois ela está pronta para engravidar? Ovulando, ciclando. 45 dias. 45 dias. No próximo ciclo, entre 30 e 45 dias, ela já está ciclando, tá? O corpo dela vai estar pronto para a gravidez entre 90 e 180 dias. Tá? Anotem aí como bizu que somente entre 90 e 180 dias é que o corpo dela estará apto. 180 dias. Mas ela pode engravidar no próximo ciclo. Tá? Ela pode engravidar no próximo ciclo. Significa, olha, quando a gente fala isso, a gente está falando de literatura. Não estou falando que ninguém, depois de 3 meses que fez um aborto, vai estar psicologicamente ou qualquer coisa estável para engravidar, não. Tá? Mas é o que a literatura fala pra gente. Eu sofri um abortamento na gestação do meu filho mais velho. Ele era gemelar. E era gemelar, um perdi e o outro ficou. Eu fiquei a gravidez inteira achando que qualquer espirro, o Daniel ia sair correndo. A gravidez inteira. E olha que ele nasceu com 42 semanas e 5 dias. Ele demorou lá dentro, mas eu fiquei com a sensação de que a qualquer espirro ele ia pular fora. Pra você ver como a cabeça do ser humano é. E eu profissional. Fora que eu fiz 50 ultrassonografias durante a gestação, né? Cada vez estava lá de bobeira na UTI neonatal. Ah, chegou um neném com fenda palatina. Eu acho melhor a gente olhar para ver se o palato dessa criança fechou. Né? Porque chegou lá um bebezinho que vai estar com polidactilia e sindactilia. Acho melhor a gente olhar os dedos dessa criança. Tanto que quando chegou no 6º mês, eles me tiraram do anel. Falaram, vai embora.
sai daqui. Vai pro outro setor que você tá ficando muito pirada. E realmente estava, não tava pura não. Foram 3 inseminações, né, gente? Pelo amor de Deus, a cabeça já não tava boa. Aí engravida, ainda por cima perde um, o que vocês acham? E eu não passei a gestação inteira na cama, tá? Eu trabalhei a gestação inteira. Imagina se eu tivesse ficado em casa. E aí, pra cada tipo de gestação, cada tipo de abortamento, a gente vai fazer um tipo de procedimento. O procedimento mais comum até 12 semanas é o AMIU. O que é o AMIU? Aspiração manual intrauterina, né? Até 12 semanas, porém com bloqueio paracervical. Isso significa que tem que ter o quê na sala? Anestesista. Então a gente já sabe que na prática isso não rola, né? Na prática é misoprostol mesmo, tá? Curetagem uterina a gente tenta evitar, tenta fazer com que esse corpo faça a expelição desse feto de maneira mais adequada possível e que ele abra e feche, né? E todos os restos ovulares saiam de maneira adequada. Só tem um detalhe, nem sempre a gente vai conseguir isso. Então, às vezes, a gente vai ter que curetar. O que é a curetagem uterina? A gente vai fazer a retirada com grande colherzão, né? Vai fazer a retirada e vai afinar essa camada desse endométrio, fazendo a retirada de todos os restos ovulares, placentas, tudo lá dentro. Só tem um detalhe, quando eu faço isso, tem que ser um ginecologista bastante experiente para não correr o risco de fazer uma retirada maior do que é necessária e, inclusive, romper esse útero, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que é o mais seguro, mais uma vez, é a história do misoprostol, né? Que a gente coloca ele no fundo do saco, na dose de 200 microgramas a cada 6 horas. E se não sair tudo, a gente cureta, tá? Mas normalmente sai tudo. O que acontece a gente coloca 200 microgramas lá dentro e normalmente se dá via oral também, tá? Então são 1, 2 comprimidos, dependendo da idade gestacional, via oral e mais o misoprostol em fundo de saco, tá? É doloroso, sim, contrai, sim. E o que acontece? Vai expelir tudo. Ah, Zoraide, mas você falou pra mim que no caso de abortamento legal a gente pode inclusive fazer a cesariana, microcesariana. Pode sim, mas isso em caso de abortamento legal. A política só prevê isso em abortamento legal, que são quais situações de abortamento legal? Estupro, que vai ser votado novamente na próxima Câmara Técnica, que vai acontecer em 26 de abril. Mas enquanto isso continua, mas o que acontece? O povo está querendo incluir os microencéfalos na portaria dos anencéfalos. E eu acho que existe a grande possibilidade dos anencéfalos serem derrubados em função disso. Tá? Porque se botarem os microencéfalos, daqui a pouco vão estar colocando qualquer outra síndrome. Então, por isso que estão segurando, tá? Vai ter Câmara Técnica agora no final de abril e aí a gente vai estar fazendo algumas discussões em relação a isso, tá? E aí o que ele fala? Independente de qualquer coisa, a gente tem que se preocupar não é só com a parte de abortamento, a gente tem que se preocupar que se essa mulher fizer o abortamento, essa mulher e ela for RH negativa, eu preciso me preocupar com que ela possa ter o quê? Sensibilização do sistema RH. E aí, na próxima gestação, ela pode ter um problema grave, tá? Então, se ela for RH negativa, a gente tem que avaliar se tem sensibilização. Se tiver sensibilização, entrar com a imunoglobulina D em até 72 horas, tá? Se a gente tiver a sífilis como principal causa de abortamento, a gente tem que realizar a sorologia também e iniciar o tratamento, tá? Descobrir durante lá o procedimento que ela é VDRL positiva, eu tenho que tratar ela a partir daquele momento. Da mesma forma, se ela for HIV positiva, tá? HIV positivo não é abortamento legal, tá?
Ela pode ser HIV positiva, ela pode ter uma doença transmissível e não é abortamento legal, tá? Nem as microcefalias e a anencefalia está arriscado de ser derrubado, ok? É somente se oferecer risco materno, patologia materna for agravada com o processo gestacional, e aí a gente entra principalmente nos casos de cardiopatias maiores, em alguns casos de doença autoimune, tá? Alguns pouquíssimos casos, por exemplo, se ela tiver LES, lúpus eritematoso sistêmico, eu tenho que comprovar muito que aquela gestação vai ser um fator de agravamento muito grande, tá? Senão não passa. Esclerodermia não passa, outras doenças que são autoimunes também não passam. Então, assim, tem que ter todo um critério muito grande para ser preenchido na parte de abortamento, tá? Por que os anencéfalos estão perigando cair? Por conta da questão da doação de órgãos, tá? Existe uma corrente no Brasil que está copiando um pouco da realidade, que é a realidade americana, que é manter os anencéfalos até o final da gestação para doação de órgãos. Só que a nossa realidade ela é um pouquinho diferente, né? A nossa realidade, a gente não tem tantos bebês tão pequenininhos que precisem de doação de órgãos neste primeiro momento. E a gente tem que pensar um pouquinho nessa mãe também, se ela tem estrutura para isso, né? Então, por isso que provavelmente deve cair os anencéfalos, tá? É eutanásia, né? Você matar a criança para poder doar o órgão. Aqui não é liberado. Aqui não é liberado. Você vai ter que dar o suporte a esse recém-nascido, mesmo ele não tendo... Viabilidade. E aí sabe lá até quando ele É bem complicado. É muito complicado. Hã? Eu não, a minha experiência de intensivista não é tão rápido, não, filho. Eu já tive bebê aguardando 90 dias, anencéfalo. E a mãe virando e falando assim, porque ele tá respondendo. Não respondendo nada. E a mãe falando lá com... Entendeu? A criança tendo espasmo, a mãe, porque ele tá respondendo. E a gente, assim, coração partido. Não vai tão rápido, não. Depende muito do suporte. Porque você vai botar uma nutrição parenteral. Você vai ter o suporte ventilatório. A máquina tá toda ali por ele. Ele, inclusive, vai ter que ganhar peso. Tá? Vai morrer se pegar uma infecção. Tá? A gente tem alguns bebês que são inviáveis, que são limítrofes, por exemplo. Ele tá no limite ali de 21 para 22 semanas, nasceu muito pequenininho, teoricamente vai entrar como abortamento, ninguém reanima, deixa no cantinho. Muitas vezes, deixa no cantinho. Um papel pra... não quero doar. Não vai ensinar nada e nem a gente vai poder desligar. Já vi também que se preparou, mas aí entra a questão moral e religiosa, pessoas que são além da nossa compreensão, e aí essas pessoas optam por, não, eu vou segurar, porque pode salvar a vida de alguém. A não ser que outras leis mudem. Né? A gente tem várias questões em relação a isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a prova da Unirio, que está cobrando bioética. Essas questões relacionadas a abortamento, a estupro, a questão de sigilo profissional, isso, assim, é uma grande aposta minha para a prova da Unirio. Tanto que no outro local que eu dei aula de bioética, eu bati muito em cima dessas questões. Em cima do código e em cima das situações. Porque eu acho que é uma coisa que pode vir muito pesada na Unirio. Porque o núcleo de bioética deles é o mesmo núcleo de bioética que discute e que faz a nossa publicação hoje no Brasil, que é o pessoal da UFRJ, da UFRGS, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, eles são muito unidos. Então, essa parte de bioética deles é muito forte. Então, as questões vão vir rachando. Então, até tá? o momento, anencéfalo e o estupro. Anencéfalo, estupro e doenças que prejudiquem a mãe, ponto. Tá. Tá? Até o momento. Quando que vai ter votação? Até dia 26 de abril. Então Final desse mês. Final Antes da aula de vocês de bioética. Antes da aula de vocês de bioética. A aula de vocês de bioética, ela foi... Não. Tem que ser aprovado, não é assim. Mas assim, as pessoas deixaram a aula de bioética mais pra frente. A Vânia pediu pra deixar por conta de algumas coisas que estão em vigor
de mudança também, que tem muita polêmica sendo discutida. Então, assim, deixou um pouquinho essas matérias mais pesadas, tipo calendário de vacina e epidemiologia, a gente jogou lá pra frente, pra ficar mais perto da prova, pra ficar fresco na cabeça de vocês. Epidemiologia? Não. Com calendário de vacina? PNI, epidêmio? Ah, como é que eu acabei de ganhar a aula agora? Tá doida? Eles acabaram de me pedir agora pra eu dar aula. Tem alguma coisa errada. Oi? Não. A turma de vocês. A turma de vocês. O professor que trabalha na Fiocruz. Eu sei, mas foi pedido que fosse dada aula. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Vamos ver, depois eu confirmo. Não precisa confirmar não, professora. Pode dar. Uma outra coisa que a gente tem que ver aqui é o que pedir para essa mulher vítima de abortamento, tá? Gente, lembra que a gente falou que o maior problema da complicação do abortamento é a DIP? Doença inflamatória pélvica, que pode levar inclusive à esterilidade? Então, independente se ela chegou com abortamento legal, ilegal ou complicação, a gente tem que solicitar hemograma com contagem de plaquetas por conta do risco da coagulação intravascular disseminada, tá? Tipagem sanguínea e fator RH, em função do que a gente já falou, que ela pode apresentar doença de imunização neonatal. Urina, né? Dosagem de ureia e creatinina, porque uma das maiores causas que a gente tem de falência renal é a bendita do abortamento, né? Falência renal. Cultura de secreção vaginal e de material endometrial, raio-x de tórax e abdômen e ultrassonografia intracavitária, que a gente tem que ver a presença, se tem presença de restos ovulares e abscessos. E, por favor, anotem aí na apostila de vocês, rotina de abdômen agudo, que é tudo isso que a gente já falou aqui, só que a rotina de abdômen agudo que cai em prova é o raio-x de tórax e abdômen, a urina e o hemograma com contagem de plaquetas, tá? É a mesma coisa, só dito de uma maneira diferente. Urina, contagem de plaquetas com o hemograma e raio-x de tórax e abdômen, tá? Ureia e creatinina, você... A perda renal. Sim, a gente pode ter, porque o que acontece? Você acaba... Infecção. A questão da infecção. Você não consegue debelar a infecção, o rim para. Tá? Você não consegue debelar a infecção, o rim para. Não é secundária, muito secundária não, cara. É uma coisa bem emergencial. Não necessariamente. Às vezes vai parar o rim primeiro para depois aparecer os sinais de sepse. Às vezes ela faz, às vezes ela tem essa questão, começa com o abdômen agudo, o rim para, ela já começa a ficar oligúrica, anúrica, e aí você vai ver, já tem um infartamento da parte nefrótica dos néfrons, e aí já parou, e aí é dialisar e rezar, tá? Isso é papo assim de 8 horas, tá? É papo de 8 horas, fez o procedimento equivocado, em 8 horas isso tudo pode acontecer. Principalmente quando é essas paradas assim surreais que o povo introduz no fundo do saco vaginal. Tá? Muito louco. O povo tem umas paradas assim muito doidas para introduzir. A última assim que me chocou mais foi a história da Coca-Cola. Essa foi assim top. Essa foi top. Injetaram Coca-Cola. Porra, deve ter corroído o dela. Coca-Cola e misoprostol. A consequência de que o aborto. DIP, doença inflamatória pélvica, que pode levar à esterilidade, tá? Coca-Cola com misoprostol. Cara, essa foi assim, a que eu vi que foi top. Foi assustador, os danos. Pode falar. Professor, quem tem síndrome de Down, quanto tempo pode ser a Normalmente precisa. Quem fez síndrome de HELP, que está ligada à DEG, doença hipertensiva específica da gestação, a gente orienta que primeiro, antes de tudo, você faça um controle da sua pressão arterial e veja se você não trouxe nenhum tipo de sequela, tá? Eu, por exemplo, nunca mais. O meu obstetra virou pra mim e falou, olha só, não entre numa de tenta gravidez, que você não passa, não segura. Você não segura, você não rola. Então, assim, tanto que eu nem penso a possibilidade.
Porque justamente porque eu fui pro CTI, teve toda uma complicação em função, meu filho nasceu prematuro, ele mesmo ficou ótimo, mas eu embolei o medicamento e fiquei bem complicadinha, por conta da síndrome hipertensiva específica da gestação. Tá? Então, assim, o que é orientado? Faça um acompanhamento com o cardiologista, faça ecocardiograma e o eletrocardiograma para ver se você está tanto com a parte mecânica quanto com a parte de músculo mesmo, ok. Faça todas as dosagens na parte renal para ver se está tudo certinho, para começar a pensar numa nova gestação. É o que a gente sempre orienta dentro do manual de pré-natal de alto risco, que a gente daqui a pouquinho vai falar dele. Planejamento familiar, a gente já falou que depois de 15 dias, de 15 a 45 dias, ela vai ovular de novo, e ela ovulando de novo, ela pode engravidar. Porém, a gente orienta sempre que ela mantenha o tipo de método restritivo, pelo menos entre 90 a 180 dias, tá? O manual de pré-natal de baixo risco, ele fala pra gente que se o abortamento foi completo e esse abortamento foi completo, espontâneo e completo, de 4 a 8 semanas ela tá pronta, o corpo dela tá pronto, tá? Então, se você estava com 4 semaninhas, abortou, foi um abortamento completo, não foi um abortamento provocado, foi espontâneo, de 4 a 8 semanas o seu corpo já tá legal para você engravidar novamente. Só que a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela já fala que não. Espere entre 90 e 180 dias para poder ter a segurança, tá? Sinais e sintomas que requerem atendimento de emergência. O que são esses sinais e sintomas que requerem que a gente fique extremamente atento? Começou com febre, sangramento, cólica, dor intensa e calafrios, você pode estar séptica. Já aconteceu situação de a mulher estava grávida, fez o abortamento, porém não ficou restos ovulares, ficou o outro feto lá dentro. E ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Um saiu, o outro ficou, e aí ela depois ficou, mas ficou morto, não ficou vivo não, tá? E aí o que aconteceu? Ela entrou em sepse, que o corpo dela tentando expulsar o outro saquinho gestacional. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer. Assistência de parto e puerpério inadequada. Tá? E aí eu pergunto pra vocês, e por que o toque retal? Por que a gente não faz só o toque vaginal? Faz também o toque retal. Pós o abortamento. Aí é lá com a Flávia, a parte de semiologia e semiotécnica. Vocês já tiveram semiologia e semiotécnica? Vai ter uma aula de fundamentos que trabalha semiologia e semiotécnica. Por que o toque retal? É um dos cuidados de enfermagem que tem que se ter pós-abortamento. O que acontece? O que o reto tem a ver com o útero? Seu útero estava grande, não estava? Ele reduziu de tamanho quando você fez o abortamento, não fez? Normalmente o toque retal a gente faz para ver se não está tendo comunicação entre o canal vaginal e o reto, tá? Porque principalmente se for um abortamento infectado, a gente pode ter o que a gente chama de fistulação. O que é o abrir uma fístula? É uma comunicação entre os dois, tá? E aí se tiver a comunicação entre as paredes, eu posso ter uma infecção ainda maior, tá? Principalmente quando a gente tem um abortamento aí clandestino, tá? Por isso a questão do toque retal, tá? Para ver o trajeto, ver se existe comunicação de trajeto. Belezinha? Todos fomos? E aí nós entramos finalmente na parte de planejamento familiar, que é algo que não cai muito nas provas da SESGRAN Rio. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que trabalhar alguns conceitos básicos da parte de planejamento familiar. Quando a gente fala de planejamento familiar, a gente não está falando somente de evitar filhos, tá?
essas classificações a gente vai passando, porque é só coisa de termos mesmo que decoreba, tá? A parte de planejamento familiar que a gente vai cobrando é o seguinte: planejamento familiar, eu digo, é planejar uma família, significa engravidar ou não, tá? Então, quando a gente fala de planejamento familiar, a gente vai estar discutindo a possibilidade de você ter ou não ter filhos. Isso vai depender da sua vontade, tá? E para você ter um método de planejamento familiar, ele tem que passar por algumas características, não é? O que a gente tem que fazer na anamnese da família que vai estar planejando, que vai estar sendo planejada? Quais são os cuidados em termos de enfermagem em relação à anamnese? A anamnese da família. Você não está trabalhando no planejamento familiar. Você não está chegando somente na mulher. Você vai chegar na mulher e nesse parceiro ou parceira que é corresponsável por essa formação dessa família. Tá? Então a gente tem que mudar aí o conceito. Não estou falando só mais de mulher. Eu estou falando de mulher e de homem, de mulher e mulher, de mulher e barriga emprestada e etc. Qual é o planejamento deles? Se eles querem ter filhos ou não. Baseado nisso, a gente vai ter que fazer uma série de questionamentos. A gente vai precisar de exames de rotina desta mulher, exames de rotina neste homem, se eles pretendem ter filhos, tá? E para não ter filhos, a gente vai precisar obrigatoriamente de fazer um estudo na parte de ginecologia desta criatura, para ver qual método melhor se aplica nesta mulher. Tá? O exemplo para vocês, uma adolescente, qual é o melhor método contraceptivo para evitar filhos para um adolescente? Injeção, a gente está falando de hormônio em alguém que já está bombardeada de hormônio. Preservativo, porque eu vou estar segurando as duas frentes. Tá? Então, assim, resposta de prova. Resposta para a prova sempre. Adolescente, sempre a preferência é o uso do método de barreira preservativo. Não tem outra resposta de prova. Tá? Sempre método de barreira. Por quê? Porque eu não posso bombardear ela de hormônio. Se a mãe dela fala, não, o preservativo não vai rolar, eu não quero ser avó neste momento. A gente entra com a injeção, porque muitas vezes essa mãe vai controlar a data, mas aí a gente vai ter que interpretar e colocar para essa família todos os riscos que são da ação hormonal injetável, tá? Então aqui a gente vai ter, primeiramente, que a gente não pode nunca esquecer, eu tenho que trabalhar com ela toda a parte hormonal. Então, eu posso passar hormônio para qualquer um? Para quem eu posso passar hormônio? Para quem está com a dosagem hormonal, o quê? Ok, né? Se você não tiver com a dosagem hormonal, ok, eu não vou poder passar hormônio para você. Se você é muito jovem, um adolescente muito jovem, não posso também, porque a gente vai precisar entender os ciclos, tá? Então, o ciclo menstrual, ele é regular ou ele é irregular? Qual é a atividade, qual é a frequência de atividade sexual? Eu preciso entender que a frequência da atividade sexual, de repente, é esporádico. Então, vale a pena, será que entrar com uma ação hormonal tão pesada se ela tem uma frequência sexual esporádica? Tá? Ela vai ter relação 1 a 2 vezes por mês. Vale a pena tu fazer uma, né? Na prática a gente dá injeção. Mas nunca coloque na prática. A gente sempre leva em consideração que porque é o que a gente tem disponível. E aí a gente pode virar pra você falar que 2 vezes no mês, você sabe, ela vai fazer na hora que der vontade, entendeu? Na verdade, assim, o Programa Nacional de Adolescente, o PROSAD, ele orienta sempre o método de barreira. Sempre, tá? Mas a realidade, na rede pública de saúde que atende o adolescente, eles sabem que por conta do pensamento mágico, por conta do gregarismo, a questão do preservativo muitas vezes fica perdida no meio do caminho. Então, ele orienta a questão do
contraceptivo hormonal para evitar gravidez e tenta criar cultura de segurança sexual com o uso do preservativo. Ele ataca pelas duas frentes, tá? Mas sempre que cair numa prova de concurso, método de barreira para adolescente. Tá, mas por que ela não pode usar a pílula ao invés da injetável? Por conta do esquecimento, por conta do pensamento mágico e de todas as características do adolescente. Então, normalmente eles escolhem e fica essa responsabilidade de uma vez a cada mês fazer. Entendeu? É justamente para evitar. Só que isso nunca vai cair na prova de concurso. Na prova de concurso de vocês é sempre método de barreira. Tá? Então, eu fiz uma avaliação da história sexual, da história menstrual e eu tenho que ver a questão das barreiras, tá? O que são as barreiras? Barreiras de aprendizado, tá? Uma pergunta que caiu também na prova do Fernandes Figueira. Você tem uma adolescente que ela é portadora de uma síndrome de Down e ela iniciou vida sexual ativa. Qual é o método mais indicado para ela? Ela é adolescente, portadora de síndrome de Down, tem a barreira cognitiva. Método de barreira. Pra prova, gente, eu tô falando de prova de concurso. Tá? É exatamente. Na prova de concurso eu não trato o diferente, eu sempre igualdade, isonomia. Tá? Isonomia. Na prática eu suspendo até o ciclo menstrual dela. Na prática, eu suspendo o ciclo menstrual dela. Tá? Mas não é a prática que está avaliando o conteúdo de vocês. É a prova. Na prova é método de barreira. Tá? Sempre. É adolescente, não importa o que é. É adolescente. É isso aí mesmo. Tá? Então, assim, é meio confuso, mas nunca vá pela sua prática. Sempre vá pelo que está no manual. Tá? E aí a gente vai fazer a inspeção dessa mulher, desse casal, vai fazer o exame geral dela, vai solicitar as provas hormonais, principalmente de tireoide, né? Vamos fazer o exame ginecológico, o exame especular para ver se ela tá com algum tipo de infecção e tratar, né? E aí, a partir daí, foi liberado o planejamento familiar. O planejamento familiar será explicado o que para ela nas consultas de planejamento familiar? Oi? Por conta dos hormônios de tireoide, né? A gente pode, por conta de T3, T4, TSH, a gente vai ver toda a parte hormonal dela que, se tiver alterada, aí a gente vai ter que pesquisar outras coisas, como que estão muito comuns, síndrome de ovário policístico, onde a gente muitas vezes tem aí a questão dos ciclos menstruais irregulares e dolorosos nas adolescentes, né? E nas mulheres de uma maneira geral. Então, a gente tem que tratar, e aí o tratamento da síndrome de ovário policístico é a suspensão do ciclo ovulatório. Então, a gente já, para tratar a síndrome do ovário policístico, ela de quebra já tem que tomar anticoncepcional oral. Tá? Por exemplo, eu tenho que fazer essa avaliação porque ela pode ter uma endometriose. E uma das coisas do tratamento da endometriose é suspensão do ciclo menstrual. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que avaliar dentro desse contexto, tá? Feito isso, a gente fez todo o processo com ela e aí a gente vai entrar com o toque bimanual e vai ser apresentado os métodos contraceptivos nela. E aí os métodos mais indicados são sempre os métodos relacionados à barreira. Só que o método de barreira, que é o mais eficiente, mais eficaz, que é o que cai em concurso, é o uso do preservativo. Só que nunca esqueçam que, além do preservativo masculino, a gente tem aí o preservativo quê? Feminino, gente. E uma das coisas que eu peço que vocês anotem lá na parte de preservativo, que está na página 43. Está depois do DIU? Ou está antes do DIU? Tá. 46? Na minha tá na 47. Finalzinho da página 47. É que
caso de uso da camisinha feminina, botem logo embaixo da camisinha feminina, a mulher, ela pode sair de casa já com a camisinha feminina. Tá? Ela já pode sair de casa com a camisinha feminina. Tá? Ela não tem a necessidade de colocar somente no ato sexual. Ela já pode sair montada. Tá? Se rolar, ela já está prevenida. Tá? Então, é uma das questões que tem caído. Pode sair. Não, ela já pode, por exemplo, hoje eu vou causar. Aí ela já sai do trabalho já com o negocinho já no local. É hoje, literalmente. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem aí. Mas, como a gente disse, a gente não tem só o método de planejamento familiar para não engravidar. A gente tem o método de planejamento familiar para engravidar. E aí, a gente volta lá na página 42, que fala... Acho que é 42 de vocês também ou 41? 42. Isso. Começa na 41 e entra e vai até 42, tá? E eu descobri que essa mulher, ela deseja engravidar. Então, se ela deseja engravidar, a gente tem que fazer uma avaliação do corpo dela como um todo. Será solicitado alguns exames para avaliar se ela tem problema no trajeto, se ela tem problema de hormônio ou se ela tem problema na parte estrutural do útero. Ok, feito isso, se ela estiver liberada, a gente vai ver como é que está a saúde do parceiro. E a saúde do parceiro a gente vai fazer a investigação através de quê? O espermograma, né? Antes de fazer espermograma, é importante que a gente faça um EAS para ver se tem presença de infecção urinária, né? Colha-se suave da parte de uretra para ver se tem algum problema infeccioso, né? E aí a gente vai fazer o espermograma. E aí quando a gente fala de espermograma, é importante que a gente tenha algumas coisas que caem bastante em provas, que são quais são os critérios utilizados para a avaliação de espermograma, tá? Normalmente as pessoas só pensam em quantidade de espermatozoide. Não, não é isso. A quantidade é importante sim, mas principalmente a motilidade e a qualidade desses espermatozoides são bem mais importantes do que qualquer coisa. Uma coisa que a gente nunca trabalha, mas que é importante, é a questão do pH, o pH uretral. Porque às vezes a qualidade do espermatozoide é maravilhosa, mas quando ele passa no trajeto da uretra, a uretra é ácida. E aí eles são assassinados no caminho, tá? Dentro do testículo ele tá show de bola. Passou pelo trajeto, ele foi assassinado. Não chega um vivo nem na metade da vagina. Então, a partir daí vai ter que colher direto onde? Na fonte, né? E aí a gente já tem os processos de inseminação por conta disso. Muitas vezes o problema está no trajeto, tá? E aí as orientações para esse casal que quer engravidar: não fazer uso de banheiras, não fazer uso de saunas, o homem não deve utilizar cuecas apertadas, calças justas, tá? Tem que deixar mais livre possível. Por quê? Porque o testículo, o testículo tem a bolsa escrotal. A bolsa escrotal, ele é o nosso regulador de temperatura. Então, quando está frio, a bolsa escrotal dá uma encolhida para trazer esse testículo mais próximo da cavidade abdominal para ficar quentinho. Quando está calor, a bolsa dilata para refrescar o negócio. Então, quando eu uso a calça lá Gustavo Lima, o que acontece? Eu frito os espermatozoides, né? Então, é importante que eles tenham um momento para ficarem livres, né? Pra gente poder ter aí essa quantidade de espermatozoide suficiente. A gente tem indutores hormonais que podem ser utilizados para esse homem, né? Os clomídeos e outras medicações que aumentam a quantidade de espermatozoide e a qualidade, tá? E dentro desse processo, esse homem tem que tomar durante todo o ciclo, tá?
Porque diferentemente da mulher que tem a contagem de ovócitos dela, obrigada, que já tem a contagem de ovócitos dela pré-determinada desde o momento que ela nasce, o homem não. O homem ele vai fabricando ao longo do tempo, tá? E nisso que ele vai fabricando, nem sempre ele fabrica com a quantidade e qualidade adequada. Então, uma das coisas que sempre orienta é para o casal que quer engravidar, não pode ter relação direto. Tem que parar num período pré-ovulação para os bichinhos ficarem sendo nutridos a TOD. Porque eu preciso da qualidade, preciso da pressão da ejaculação. Então, quando o homem ejacula várias vezes em seguida, a pressão do jato é menor. Então, eu preciso guardar os bichinhos ali dentro, deixar ele bem satisfeito para na hora que ele ir explodindo com a pressão, tá? Por isso que, muitas vezes, o idoso, ele tem quase nunca relação, mas quando ele tem, ele engravida a parceira. Por quê? Porque o negócio ficou guardado ali, ó. Quando libertou, foi embora. Chegou até na tuba de Eustáquio, né? Não chegou nem na trompa uterina, chegou na tuba de Eustáquio o negócio. Porque foi com pressão. Isso é uma coisa que é real, tá? Feito isso, na mulher a gente vai fazer as investigações que são muito mais dolorosas, no caso da infertilidade da mulher, que incluem exames extremamente invasivos, que já começa lá com a parte de biópsia, esteroscopia, né? Esterossalpingoscopia, que dói até o tímpano quase, né? E são exames mais dolorosos. Mas o engravidar, ele requer uma avaliação de muco, requer uma avaliação de temperatura e todo um processo que a gente vai discutir agora aqui do fator cervical. E aí nós vamos para a página 43. Que fala das medicações, onde principalmente a medicação mais utilizada é a progesterona micronizada, tá? Página 43. Tá na 42? É que a minha contagem é diferente. Que normalmente vocês conhecem essa progesterona micronizada, que ela é trabalhada aí dentro da insuficiência lútea, que é o que a gente vai utilizar para manter esse pH e melhorar essa quantidade do corpo lúteo. Mas a gente pode ter os indutores ovarianos, que a gente tem aí o citrato de clomifeno, que aí eu peço que vocês coloquem ao lado, que ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Citrato de clomifeno, que tem como principal efeito colateral cefaleia, enxaqueca. De clomifeno, tá escrito. É a primeira linha depois de indução de ovulação. Os principais efeitos colaterais dele são cefaleia, enxaqueca, alteração de humor, aumento assustador da libido, tu tá dando na cara do cara e agarrando ele, jogando ele na parede, é nesse nível. Não interessa, minha filha, vai dilatar, vai ser uma beleza. Hoje em dia já tratam cefaleia com sexo, né? Já descobriu que esse negócio de tô com dor de cabeça, não posso não, meu bem, é mentira. Que tem que dilatar. Então, o sexo pós-sexo dilata a cabeça e fica tudo certo. Então, o citrato de clomifeno, ele vai causar enxaqueca, alteração de humor e, ao mesmo tempo, aumento da libido, tá? E, em alguns casos, ele pode trazer secura na boca. Secura na boca. E aí muitas pessoas, e aí a gente viu uma prova de concurso que associava o citrato de clomifeno à insônia, mas não tem nada a ver. Você pode olhar na farmacologia, ela não dá insônia. O problema é que você fica com alteração de humor. E algumas pessoas com alteração de humor fazem insônia, mas não é insônia propriamente dita que é o efeito colateral dele, tá?
E aí nós temos essa medicação sendo utilizada para induzir o amadurecimento deste óvulo, tá? E ao mesmo tempo que você está amadurecendo o óvulo, você está preparando este útero lá com a progesterona miconizada, que pode ser utilizada até o final do primeiro trimestre para manter os níveis de progesterona, ok? Para você não sangrar, não ter sangramentos de escape, tá? Para escolher o método contraceptivo, a gente tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, identificar a característica do método e a questão dos critérios de eficácia para cada indivíduo, os efeitos secundários que eles podem te causar, a disponibilidade do método, se ele é ou não reversível, facilidade de uso e proteção de doença sexualmente transmissível. E aí, mais uma vez, ganham quais métodos? Barreira, cuidado. Camisinha feminina como método de barreira, ela perde ponto na facilidade de uso. Tá? Já vi várias questões, ela perdendo ponto em termos de facilidade de uso. Tá? Porque ela não é tão fácil de usar. Tá? Existem métodos que são utilizados, que são orientados no planejamento familiar, que ensina com que você faça o uso da camisinha feminina de forma mais fácil. Mas dizer que é facinho não é. Ela perde, ela não é 5, ela é 4. Em algumas literaturas ela inclusive é até 3. Tá? Tanto que hoje a bibliografia que a gente tem de saúde reprodutiva do Ministério, que é de 2015, ele não fala nem para a mulher colocar nela. Ele fala vestir no homem e na hora que o homem for penetrar, já penetrar com ela com tudo. Que é uma forma mais fácil. Né? Quem não conhece, ela parece um coador de café, daquele de pano. Né? Fica esquisito. Fica uma coisa assim, visualmente não fica das mais bonitas não. Tá? Então ela perde um pouco na característica aí de facilidade de uso. O que é maior de todos eles, que ganha 5 em todas as categorias, é o método de camisinha masculina, tá? Falamos nisso. E aí a gente vai ter as categorias. Categoria 1 vai ser aquele método que pode ser utilizado por todo mundo sem restrição, que é o preservativo masculino e feminino. O método 2, ele pode ser utilizado com restrição, né? Ele significa que o método ele pode ser utilizado com algumas precauções. E aí a gente tem, por exemplo, a mulher que faz o uso do diafragma. Ele pode ser usado, mas toda vez que ela parir ou toda vez que ela engordar ou emagrecer, ela vai ter que trocar o número do diafragma dela. Tá? A categoria 3, que tem risco, que aí entram as pílulas contraceptivas, né? A pílula contraceptiva é em categoria 3. E as pílulas de categoria 4 seriam normalmente os hormônios que são utilizados para supressão da menstruação por 3 a 6 meses. Então a gente tem aí principalmente as injeções de 150 miligramas, que fica você 3 meses sem menstruar e coberta por aquela injeção. Azuraíde, mais e os métodos contraceptivos de hormônio subcutâneo. Subcutâneo não, perdão, intradérmico. Os implantes intradérmicos. Os implantes intradérmicos, eles são menos agressivos, porque eles vão liberando aos poucos, tá? O DIU hormonal, ele entra também na categoria 3, porque ele tem os riscos por conta de deslocamento e etc, tá? E aí a gente fala um pouquinho de cada um desses métodos, sendo que o principal método que a gente tem aí, que são utilizados para engravidar e não necessariamente para não engravidar, que são os métodos Diogino-Knaus, que é o método que a gente vai fazer a verificação do ciclo, né, o mais curto e o mais longo, e aí a gente vai fazer uma avaliação desse ciclo para ver se o teu ciclo ele é regular e quais são os períodos que você pode ter relação. Ele trabalha com o que a gente chama de período de úmido e período da seca.
O que é o período úmido? É o período onde você estará ovulando e que você, teoricamente, não pode ter relação sexual naquele período, tá? Que é o método da tabela, né? E o método da seca seria o período que você não está ovulando e que estaria liberado para a relação sexual. Hoje em dia, existem algumas mulheres que têm um ciclo muito irregular que funciona, mas 90% das mulheres não utiliza a tabelinha há 1000 anos. Até porque a tabelinha, ela modifica o organismo de acordo com várias questões. Por exemplo, se você está estressada, seu ciclo menstrual pode alterar, se você mudar de estado, se você trabalha à noite, então ela não é um método 100% seguro. A gente tem o método da temperatura corporal basal, que também é muito utilizado para você engravidar, onde a gente sabe que a gente vai ter, durante o período menstrual, um aumento da temperatura e no dia que você estiver ovulando, você dá uma pequena quedinha. E aí você sabe que naquela hora você está começando a ovulação e é naquela hora que você tem que ter relação sexual, tá? Esse é o método da temperatura basal, que é extremamente falho, porque você não pode verificar a temperatura axilar. Normalmente a temperatura que é verificada é a vaginal, ou a oral, ou a retal. E essa temperatura tem que ser sempre após 8 horas de noite dormida e não pode ter levantado da cama, porque senão altera. Tá? Não, que xixi só depois. E aí entramos no método também, no terceiro método, que é o muco cervical, que você vai avaliar a consistência do seu muco ao longo do mês, onde ele vai permanecer mais elástico quando você também estiver ovulando, que também é um método falho. Por quê? Você está com uma vulvovaginite, ele vai dar alteração. Se você estiver hipersecretiva porque está resfriada, cheia de catarro, ele vai dar alteração. Se você estiver utilizando soro fisiológico no nariz, ele vai dar alteração. Então não é um método 100% eficaz, mas que é excelente para você ter um padrão para a gravidez também, tá? O método do colar é o método oginoquinase adaptado, onde você vai dividir teu ciclo em 10 dias e aí você só vai ter abstinência sexual no período do meio. Você vai liberar o período do início da menstruação e o período do final, onde você vai menstruar e você não vai fazer nada no período do meio. É o período do método colar. E aí a gente vai para os métodos de barreira, né? Onde a gente tem aí o diafragma. Ele vai ser utilizado com ou sem o espermicida. Se ele for utilizado com o espermicida, ele tem que ficar bem mais tempo depois da relação sexual. E se ele não for utilizado com o espermicida, ele pode ficar um período ali de 4 horas após a relação. Ele também pode ser utilizado no momento, ele pode ser utilizado anteriormente, você pode colocar ele antes de sair para ter a sua relação sexual, né? E o mais importante é que o ideal é que você durma com ele uma noite após a relação sexual, antes de fazer a retirada. Porque ele vai ficar encapando ali o seu colo do útero para não entrar ninguém. Só que ele não protege contra DST. Ele é um método de barreira somente para não ter contato. Então, ele pode ser potencializado com o uso do preservativo. Então, se você não quiser usar espermicida, use o diafragma mais o preservativo, que é diferente de um outro método de barreira, que é a camisinha feminina. Camisinha feminina eu não posso usar junto com a camisinha masculina. É escolher uma e usar um, tá? Senão vai furar os dois, ok? Então, a gente tem ali, toda vez que a gente tiver a mulher que tiver gestante, ela terminou de ter um parto, ou ela engordou, ou ela emagreceu, ela tem que trocar o número do diafragma, tá? Ah, eu optei por fazer o uso do diafragma, não tem problema não. Você tem que utilizar esse diafragma e ficar pelo menos 6 horas com ele após o coito. Depois você lava ele e guarda na caixinha. É esquisito, é meio nojento, é um negócio meio estranho, né? Não é muito legal, não, tá? Mas não incomoda.
tá? Ele não te causa incômodo nenhum. Ele é bonitinho, ele não te causa incômodo nenhum. Ele parece muito com o coletor menstrual, tá? Que ele fica lá, não perturba ninguém, não precisa fazer cara de nojo, porque o cheiro que a gente sente menstrual é porque entrou em contato com o oxigênio. Então deixa o coletorzinho lá, que pode ficar até 8 horas. Quando você tira, não tem cheirinho, tá? E se você lavar ele, ele pode durar inclusive 5 anos. Tá? Só que não pode esquecer ele lá. O que está acontecendo, que está tendo muitas reclamações em relação ao coletor menstrual e o diafragma, é que as pessoas esquecem ele lá, né? Desapega e esquece. Não dá pra esquecer, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser muito lerda pra esquecer alguma coisa dentro da vagina. Mas tá lá dentro. Tá bem lá dentro. Não é igual o OB que tem uma cordinha. Não é igual o OB que tem a cordinha. Ele fica lá dentro. Ele fica lá dentro. Você tem que enfiar o dedão para tirar. Tá? Então, assim, tem muita mulher que esquece. Por isso que não se orienta o uso de diafragma nem de anel vaginal para adolescente. Porque o que elas fazem? Esquece lá dentro. Tá? Falei disso.